Olá pessoal do canal Argonauta do Conhecimento. Estou aqui no complexo de Pumapunku, em Tiwanaku, na Bolívia, para levar para vocês um pouco da complexidade arquitetônica da cultura Tiwanaku. A gente pode observar que eles tinham um fascínio por formas, uma arquitetura bem sofisticada. Eu sempre tive um fascínio por esse lugar e hoje tenho a oportunidade de estar aqui filmando um pouco e levando para vocês um pouco desse conhecimento ancestral da cultura Tiwanaku. O mais interessante é que até onde eu li sobre esse lugar, a arqueologia convencional fala que Tiwanaku, e mais precisamente toda essa estrutura foi simplesmente abandonada. Ao menos no livro Tiwanaku, Senhores do Lago Sagrado, que foi desenvolvido por um grupo de arqueólogos do Chile, eles falam que por motivos de câmbios climáticos, de mudanças climáticas, esse lugar foi abandonado. Mas as lendas, as tradições aimaras falam outra coisa. Eles falam que ocorreu uma grande inundação que varreu todo esse lugar, porque a tradição aimara fala que esse lugar foi construído por gigantes, chamados Chulpas, e que um dia esses Chulpas eles se rebelaram contra Viracocha, e Viracocha os dizimou através de um dilúvio. Para mim faz muito mais sentido as lendas aimaras. Por quê? Porque esse lugar que mais parece uma estrutura, uma plataforma, uma estrutura também, um complexo piramidal, a gente observa que as peças estão totalmente como quebra-cabeças espalhadas pelo sítio arqueológico, pelo santuário arqueológico de Tiwanaku. Então é muito interessante observar a complexidade arquitetônica dessa cultura, que é uma civilização anterior aos Incas, e eu vim até este lugar para poder comparar a arquitetura de Tiwanaku com a arquitetura Inca, porque eu estive em Machu Picchu. Então, ao menos aqui, no complexo de Pumapunku, que significa Porta do Puma, né? Eu já posso observar que isso aqui não tem nada a ver com a arquitetura Inca, ainda que os Incas tomaram muito da arquitetura de Tiwanaku, porque quando eles chegaram aqui nesse lugar, já existia esse complexo aqui da cultura Tiwanaku. Vou continuar seguindo e mostrando para vocês aqui. É um lugar muito fascinante. Foi construído aqui no altiplano da Bolívia. A gente observa que é um lugar, geograficamente falando, muito complexo. E mesmo assim, a gente observa que a cultura Tiwanaku, ela desenvolveu um nível de arquitetura e engenharia muito complexo. Os arqueólogos convencionais, eles falam que a cultura Tiwanaku, ela passou por fases. Então o sítio arqueológico não compreende uma fase específica, mas vários estágios de desenvolvimento. Então eles postulam isso. Agora, o mais interessante, ao menos do complexo aqui de Pumapunku, é o tamanho dos blocos, principalmente o que parece na antiguidade foi um tipo de plataforma. O tamanho dos blocos, como eles tiveram essa capacidade de desenvolver tudo isso num lugar tão complexo. E o mais interessante, como eu estava falando aqui com a Jacqueline, o fascínio que eles tinham por formas geométricas, por desenhos, e a gente observa
como uma cultura tão primitiva, entre aspas, como eles colocam, né? Como eles conseguiram desenvolver uma arquitetura tão complexa. Aqui a gente observa os famosos blocos em forma de H. E é interessante que realmente parece que eles desenvolveram esses blocos para algum tipo de encaixe. E a pergunta, como eles conseguiram fazer esse tipo de obra, digamos, arquitetônica na rocha, com rochas tão complexas e tão difíceis? Há várias teorias, né? Várias teorias. A gente observa aí a teoria principalmente que é muito difundida, não academicamente falando, dos teóricos dos antigos astronautas, que postulam que esse lugar foi desenvolvido com algum tipo de tecnologia sofisticada extraterrestre. Mas uma coisa é fato, fazer o que eles fizeram aqui não é uma coisa tão simples, porque essas rochas, elas são rochas muito difíceis de talhar ou de lapidar. Existe uma outra teoria, geopolímero, teoria do geopolímero, de um francês, que fala que essas pedras são um construto artificial, que essa cultura ela conseguiu desenvolver um sistema de criar pedras artificiais. Mas essa teoria ela não tem um consenso total. Existe um biólogo que vive no Peru, Brian Forster, inclusive ele também é um desses teóricos dos antigos astronautas, que de alguma maneira já postulou uma teoria diferente, refutando essa teoria dos geopolímeros, de que essas pedras, elas, na verdade, elas não são artificiais. Uma coisa é fato, observando toda a complexidade dessa arquitetura aqui de Tiwanaku, é que sim, eles eram muito avançados em tecnologia. Vão dizer um montão de coisas a respeito disso aqui, mas é um fato. Uma coisa é você assistir documentários na TV, outra coisa é você ler livros, teorias sobre como esse lugar foi construído. Outra coisa é estar aqui e ver, tocar essas pedras. É muito complexo. O nível de tecnologia empregado nesse lugar é surreal. Surreal. Independentemente da forma que eles utilizaram para construir, uma coisa é fato: alta tecnologia foi empregada nesse lugar, que foi construído no meio do nada, no altiplano da Bolívia. E aqui é somente o primeiro complexo que eu estou gravando. Existem outros complexos aqui no Santuário Arqueológico de Tiwanaku, e eu estou gravando para levar para vocês um pouco desse conhecimento que ainda perdura aqui através dessas pedras, que mais parecem aqui um quebra-cabeça totalmente sem forma. Realmente impressionante. E um dado interessante sobre esse lugar é que ainda falta muita coisa para ser revelada sobre Tiwanaku, sobre a cultura Tiwanaku. Ainda há muita coisa que está debaixo da terra. Os trabalhos de escavação ainda estão em desenvolvimento, como a gente pode ver aqui. Ainda tem muita coisa
para ser revelado sobre a cultura Tiwanaku. Para vocês terem uma ideia de como é complexo o lugar, a geografia do lugar e como eles conseguiram desenvolver uma cultura tão avançada, basta a gente observar o altiplano. A nível de recursos, em comparação, por exemplo, digamos, com a região na qual Machu Picchu foi construída, o altiplano é bem mais pobre. Ainda que tenha também estudos, teorias também falam que o Lago Titicaca ele chegava até esse lugar na antiguidade, mas mesmo assim o nível de complexidade arquitetônica e arqueológica de Tiwanaku é muito complexo para um lugar que, como a gente observa, praticamente a gente não observa nenhum tipo de recurso no qual eles puderam utilizar, digamos. Então eu vou deixar para vocês aí esse primeiro vídeo sobre o complexo aqui de Pumapunku, e depois eu vou continuar gravando sobre os outros complexos aqui do Santuário Arqueológico de Tiwanaku.